Uma das maiores revelações da história do cinema, os filmes e a indústria cinematográfica nunca mais foram os mesmos após a introdução dos filmes falados. Conhecida nos Estados Unidos como talkies, a novidade foi imensamente popular e tornou a transição impossível de evitar, mas não sem gerar perdas significativas de talentos e figuras populares da era muda que nunca conseguiram ter sucesso quando o som se tornou quase uma obrigatoriedade no cinema. O som também trouxe mudanças significativas no processo de produção dos filmes, e a indústria precisou modificar estúdios, câmeras e equipamentos variados, enquanto a tecnologia ainda se desenvolvia e evoluía. Produzido durante o auge criativo da MGM, um dos estúdios mais antigos da história do cinema, o musical Cantando na Chuva aborda o difícil processo de mudança, satirizando e parodiando com humor o pânico em torno do preocupante período de transição dos filmes mudos para os falados em Hollywood no final da década de 1920. E, curiosamente, a história de Cantando na Chuva começou exatamente nesse período transitório. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Lançado em 1952, a história do musical começou mais de 20 anos antes do lançamento do filme. O produtor da MGM, Arthur Freed, passou a década de 1920 trabalhando como letrista ao lado de Nácio Herbie Brown. Na década de 1940, Freed, agora chefe da própria unidade na MGM, queria fazer um musical baseado no próprio catálogo de músicas, e convocou Beth Comden e Adolph Green para criar uma história que unisse as canções. Inicialmente, eles recusaram o trabalho, porque o antigo agente da dupla havia garantido que o novo contrato assinado com a MGM exigia que eles escrevessem todas as músicas dos filmes que trabalhariam, a menos que a partitura fosse de grandes compositores da época, como Arvin Berlin e Cole Porter. Porém, 2 semanas depois da recusa, o novo agente de Comden e Green os informou que examinou o contrato e não existia nenhuma cláusula do tipo no acordo assinado. Após descobrirem que foram enganados, a dupla começou a trabalhar na história e no roteiro do filme. Como muitas das músicas foram originalmente escritas durante a época em que os filmes mudos estavam perdendo espaço para os talkies, Comden e Green tiveram a ideia de ambientar a história durante esse período de transição em Hollywood, época que eles estavam bem familiarizados. Durante o desenvolvimento do roteiro, o ator Howard Kell, uma estrela de uma série de musicais da MGM na década de 1950, foi mencionado como possível protagonista, levando os roteiristas a tentarem elaborar uma história envolvendo uma estrela de filmes de faroeste que se torna um cowboy cantor. Entretanto, Comden e Green continuavam retornando para uma história sobre um herói romântico aventureiro com um passado de Val DeVoe que sobreviveu à transição do cinema falado recorrendo às suas habilidades como ator e dançarino. Popular no início dos anos de 1880, ao início da década de 1930, o vaudeville foi um gênero de entretenimento de variedades que oferecia diversas apresentações para o público em uma mesma noite. Pelo mesmo palco passavam músicos, dançarinos, comediantes, mágicos, atletas, cantores de rua e adestradores de animais. Quando a história foi estabelecida para girar em torno de um personagem aventureiro, a MGM sabia exatamente quem deveria assumir esse papel. Entre 1946 e 1950, o ator e coreógrafo Gene Kelly conseguiu se estabelecer como uma estrela de musicais do estúdio, com liberdade para criar as próprias rotinas de dança, incluindo seus duetos com Frank Sinatra e a icônica dança com Jerry Mouse, cuja animação foi supervisionada por William Hanna e Joseph Barbera. Entretanto, na época, Kelly estava tão envolvido com Sinfonia de Paris, musical dirigido por Vincent Minnelli e coreografado por Kelly e Stanley Donen, que ele não pôde ser abordado para a produção. Esse era o grande projeto de Kelly, que permitiu que ele filmasse a sequência de balé que desejava, uma longa cena de 17 minutos que foi o número musical mais caro já filmado na época. Todo o esforço de Kelly foi recompensado com o Oscar honorário por sua contribuição para filmes musicais e a arte da coreografia na cerimônia de 1952, ano que Sinfonia de Paris ganhou 6 estatuetas, incluindo o melhor filme. Enquanto Kelly dançava pelas ruas de Paris, Comden e Green continuaram trabalhando no roteiro, que chegou a ter 3 possíveis aberturas para o filme, que consistia em uma estreia de um filme mudo, uma entrevista de uma estrela de Hollywood para uma revista e uma sequência simples do primeiro encontro do protagonista com seu futuro interesse amoroso. Sem conseguir decidir qual das aberturas usar ou como proceder com a história, a dupla estava pronta para desistir do filme e devolver o adiantamento financeiro do trabalho à MGM. Até que durante uma visita do marido de Comden, ele sugeriu que eles combinassem os 3 inícios em um só. Com a abertura reescrita e a história finalmente pronta, o roteiro foi aprovado pela MGM.
Nesse ponto, as filmagens de Sinfonia de Paris haviam terminado, e Kelly finalmente tinha tempo para receber o roteiro e gostar do que leu. Imediatamente, Kelly e Donen, que havia sido levado para Hollywood pelo próprio ator para ser seu assistente de coreógrafo, começaram a ajustar o enredo visualizando as sequências de dança. Como Condon, Green, Kelly e Donen eram velhos amigos de musicais, o processo não gerou grandes problemas e a base da história estava pronta e devidamente aprovada por todos. Mesmo que Cantando na Chuva estivesse sendo baseado em um catálogo musical que já existia, algumas músicas novas foram criadas para cenas específicas. Moses Supposes, por exemplo, teve contribuição de Condon e Green sendo musicada por Roger Edens. Pouco antes do início das filmagens, a dupla precisou substituir uma das canções por Making Love, música nova de Fried e Brown, incrivelmente parecida com Be a Clown, canção de Cole Porter para o filme O Pirata, protagonizado por Kelly e Judy Garland em 1948. Ainda durante o processo de desenvolvimento do filme e das canções, You Are Meant For Me foi originalmente pensada como um grande medley com canções do protagonista para sua amada. No fim, a sequência se tornou mais intimista e romântica. Esse também foi o caso de You Are My Lucky Star, pensada como uma grande sequência de dança e canto envolvendo diferentes sets. Foi pedido que Condon e Green escrevessem essa canção para uma sequência romântica final entre Don e Cat, interpretada em um palco vazio. Assim, nasceu uma cinebiografia da própria Hollywood no alvorecer dos filmes falados, contando uma história sobre pessoas que estão no ramo do cinema, abrindo com uma gloriosa estreia de um filme de Hollywood em meados da década de 1920. Desde os primeiros minutos, Cantando na Chuva brinca com a própria indústria e a construção das celebridades ao mostrar a grande estrela Don Lockwood contando ao entrevistador sobre sua história de vida, descrevendo lições de música, cultura, objetivos dramáticos sérios e dignidade, sempre dignidade. Enquanto ele fala, o público vê algo totalmente diferente. Ele era um jovem pobre que fazia shows baratos ao lado do amigo, e começaram no cinema fazendo palhaçadas e acrobacias em faroestes. Cantando na Chuva é sobre a história do cinema e cada número musical foi pensado para obedecer à história. Making Love é uma exibição da dança pastelão de comédia muda de Hollywood. Moses Supposes é a comédia dos irmãos Marx musicada, um dos grupos musicais favoritos nos Estados Unidos na década de 1920. Já You're Meant For Me é uma suave autoparódia dos típicos duetos de amor nos filmes, mostrando como o público é manipulado por eles. Beautiful Girl é uma homenagem a um número do coreógrafo e cineasta Busby Berkeley, da década de 1930, uma das grandes referências de Kelly. E Good Morning usa a música antiga como cenário para uma coreografia de sapateado que exibe vários tipos de danças de cinema, incluindo um pequeno aceno musical para a Sinfonia de Paris. Com exceção da canção título e All I Do Is Dream of You, canção cantada por Kate após pular de um bolo, todos os números musicais são sobre filmes. As canções integram com primor a trama sobre um alegre e presunçoso ator de sucesso do cinema mudo que vê sua carreira mudar com o surgimento do som nos filmes. Sendo pressionado a mudar um drama romântico silencioso por um musical, Don ainda deve lidar com sua glamurosa parceira com problemas de dicção e que não sabe cantar. Para resolver o problema, eles encontram uma solução que é a cara de Hollywood: enganar o público, colocando uma jovem e inocente atriz para cantar as canções dos bastidores com a estrela Lina dublando. Nada mais Hollywood que ainda usar a história da pobre jovem atriz para faturar ainda mais com o escândalo criado por eles mesmos. Como co-diretor, coreógrafo e ator principal, Kelly foi a força motriz do filme, mas não significava que ele fosse uma pessoa fácil de trabalhar. Johnny Green, chefe de música da MGM na época, descreveu Kelly como alguém tranquilo desde que você soubesse exatamente o que estava fazendo quando trabalhava com ele. Se Kelly acreditava em algo, ele mantinha sua posição, não importava com quem ele estivesse falando. Por essas características, ele tinha um histórico de conseguir o que queria. Com apenas 18 anos, Debbie Reynolds conheceu essas características peculiares de Kelly ao ganhar o papel da co-estrela de Cantando na Chuva. No geral, as filmagens do musical foram bastante difíceis e o elenco sofreu com as execuções das danças. E especialmente Reynolds, que tinha formação como ginasta e pouquíssima experiência como dançarina. Durante os ensaios para as sequências musicais, Kelly era bastante severo com a jovem atriz e criticava suas escassas habilidades. Algo que o próprio ator confirmou anos mais tarde, afirmando que ficou surpreso por Reynolds continuar falando com ele depois desse tratamento.
Porém, a atriz teve um anjo da guarda chamado Fred Astaire. Visitando o estúdio, o ator e dançarino encontrou Reynolds chorando embaixo de um piano após um dos exaustivos ensaios. Ao saber que o motivo do choro eram as críticas de Kelly, Astaire se ofereceu para dar algumas aulas de dança para a atriz. Mais tarde, ao dançar a sequência de Good Morning, uma das danças mais desafiadoras e elaboradas do filme, o Reynolds surpreendeu a todos ao conseguir acompanhar o ritmo de Kelly e Donald O'Connor, intérprete de Cosmo, o grande parceiro do protagonista Don. Apesar de bem-sucedida, a rotina de dança foi muito difícil para a atriz. Depois de 14 horas de filmagens, os pés de Reynolds estavam com sangramentos causados por rupturas dos vasos sanguíneos. Anos mais tarde, Reynolds afirmou que as duas coisas mais difíceis que ela fez na vida foram o parto e cantando na chuva. Apesar de Reynolds ter sofrido durante a produção, a atriz sempre deixou claro que admirava Kelly, afirmando que ele a fez uma estrela, a ensinando a dançar, trabalhar duro e ser dedicada. Talvez, por isso, ela nunca tenha deixado de falar com ele. A produção também não foi fácil para quem já tinha experiência como dançarino, como no caso de O'Connor, que participava de apresentações de vaudeville com a família desde criança e fazia musicais desde os 11 anos. Durante o número de Making Love, ele fez uma velha rotina de dança que consistia em subir uma parede e completar uma cambalhota. Fumante de 4 maços de cigarro por dia, O'Connor ficou tão debilitado que foi hospitalizado por exaustão, além de sofrer queimaduras graves no tapete do set. Quando um acidente destruiu a filmagem, ele corajosamente concordou em refazê-la. Até Kelly sofreu com as rotinas de dança, especialmente na sequência icônica que o ator dança Singing in the Rain. Espirrando em poças e se encharcando, Kelly estava doente nos dias das filmagens e chegou a ficar com 39 graus de febre. A água usada na cena fez com que o traje de lã usado pelo personagem encolhesse durante as filmagens, tornando os movimentos ainda mais difíceis. Icônica, a sequência musical carrega muitos mitos de produção, como a história que Kelly teria feito a dança inteira sem cortes. Na verdade, a sequência levou de 2 a 3 dias para ser filmada, e as câmeras instaladas em diferentes pontos ajudaram na sensação de continuidade. Outro mito clássico é que a água usada como chuva foi misturada com leite para que as gotas aparecessem melhor na câmera. Apesar de ser uma lenda divertida que aumenta a magia da produção do filme, o efeito visual foi produzido com bastante dificuldade através de luz de fundo. Originalmente escrita para a comédia musical The Hollywood Review of 1929, a canção estaria em uma cena diferente no rascunho inicial do roteiro, com o trio Reynolds, O'Connor e Kelly cantando enquanto saíam de um restaurante após o fracasso do primeiro filme. Cantando na Chuva foi lançado em 30 de junho de 1952, custando 2,5 milhões de dólares, cerca de 500 mil acima do orçamento. Ignorado pelos críticos de cinema e tratado com indiferença pelo público, a produção faturou cerca de 7,7 milhões de dólares em bilheterias globais. Diferente do sucesso de Sinfonia de Paris, o filme recebeu apenas 2 indicações ao Oscar nas categorias de Melhor Atriz Coadjuvante para Jean Hagan e Trilha Sonora para Leni Hayton. Foram as exibições na televisão e o lançamento de Ted's Entertainment, um compilado documental de filmes lançados em 1974, feito para comemorar os 50 anos da MGM, que finalmente atraíram o público e a crítica para Cantando na Chuva. Foi a partir desse ressurgimento que o filme começou a figurar em listas de melhores filmes norte-americanos de todos os tempos, e ser apontado por muitos como o maior e melhor musical de Hollywood. Grande parte dos figurinos de Cantando na Chuva foram adquiridos por Reynolds e mantidos em sua enorme coleção de roupas, cenários e adereços originais do filme. No fim, Cantando na Chuva se tornou um musical para pessoas que não gostam de musicais, o parâmetro musical perfeito. Para quem não gosta de musicais, o filme ainda entrega uma comédia divertida. Para quem não quer comédia, há um romance encantador. Para as pessoas que não gostam tanto de romance, a própria história do cinema está sendo retratada. Do jeito mais despretensioso possível, Cantando na Chuva oferece ao público os elementos necessários para um bom musical. Realidade e irrealidade cuidadosamente estabelecidas, com história e músicas intimamente integradas que aprofundam o tema. Cantando na Chuva é uma aula sobre os percalços da transição tanto para os atores quanto para os técnicos, e retrata um período perdido no tempo, mas imortalizado em tela. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!